É com grande alegria que nós agradecemos a oportunidade de participar da Jornada Espírita do CELUS do ano 2020. É imensa a nossa alegria, porque somos ligados à instituição pelos laços do coração, ao Centro Espírita Luzes no Caminho, e aproveitamos a oportunidade para lhes dizer que é grande a nossa saudade. O tema pelo qual seremos conduzidos é a Anunciação do Consolador. Faz parte da Jornada Espírita do CELUS, ano 2020. E já pedindo as bênçãos do Divino Mestre para nós, para esta condução, para este momento, que Jesus nos ilumine, nos abençoe, através dos espíritos amigos que velam por nós, que nos ajudam, que nos amparam, que nos conduzem na trilha do bem. E nós vamos iniciar com um texto de abertura. No roteiro cristão, em verdade, Cristo avança. E se realmente necessitamos da sabedoria que lhe erija um trono de glorificação no cérebro dos homens, não podemos prescindir do amor que lhe pavimente o caminho no reino das almas, a cultura da inteligência e a cultura do coração. É por isso que, aceitando o campo vasto do espiritismo evangélico, por abençoada escola de preparação, não ignoramos que as ilações filosóficas constituem complemento inalienável do esquema de ensinamentos que integram o patrimônio sublime da nova revelação. Assinalamos, no entanto, por serviço urgente e inadiável, a educação do homem interior, afeiçoando-o ao Evangelho redivivo, nos padrões do Cristo, gerando energias do caráter e do sentimento, únicos moldes de elevação moral, suscetíveis de garantir a renovação do mundo. O Espiritismo, para nós outros, significa acesso à Boa Nova, descerrando templos de caridade, através do qual traçaremos o roteiro iluminado em que o Mestre nos retomará o seu regaço, reconquistando-nos para o engrandecimento do seu reino de amor, hoje e sempre. São palavras de Emmanuel, o grande mensageiro do Mestre, através da psicografia de Chico Xavier. Está no capítulo 1 da obra Perante Jesus. Meus irmãos, convidamos a todos a fazer uma prece. Vamos orar. Querido Jesus, ampara-nos, envolve-nos na tua paz, que possamos nos alimentar das tuas energias amorosas, das tuas energias, Jesus, de grande assistência, das tuas energias consoladoras. Que as nossas reflexões sejam conduzidas pelos emissários que ofertam os eflúvios, irmão Jesus, dos teus ensinos evangélicos. Que a paz seja conosco, a luz que vem de ti, Mestre, trabalhe os nossos corações. O Mestre ama todos nós imensamente. O seu amor é imenso. Nós não temos como medir. E assim também, Jesus amava os discípulos, os 12, nos tempos apostólicos, a todos. Mas existia um deles
que amava Jesus profundamente. Era ele que amava mais a Jesus. Quem nos informa sobre isso é o Espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos falando de João Evangelista. Ele era o discípulo que participava da intimidade de Jesus numa afinidade muito grande. Jesus convivia com todos, mas quando os 11 estavam em burburinho, conversando, assuntos triviais, ele se reservava, digamos, ia assim para um cantinho, conversar amorosamente com João. E numa dessas conversas amorosas e íntimas, ele revelou a João que enviaria o Consolador à Terra. Anunciou o Consolador pessoalmente para João Evangelista. Essa passagem está registrada na obra Boa Nova, capítulo 25, A Última Ceia, por Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Aí Jesus, conversando com João, falou que enviaria o Consolador, pois que naquele momento ele não poderia falar tudo do que precisávamos saber, mas que enviaria o Consolador em seu nome, como naquele momento ele falava em nome do Pai. E João registrou, ouviu tudo direitinho que Jesus falou e registrou no seu Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu enviarei o outro Consolador para ficar eternamente convosco. É o Espírito de verdade, que agora não podes receber, porque não os vê e não o conheces. Mas o Consolador será enviado pelo meu Pai, para vos ensinar todas as coisas e vos fazer lembrar de tudo que vos tenho dito. E no tempo certo, o Mestre envia o Consolador à Terra, através dos ensinos que o outro apóstolo, Allan Kardec, reencarnado na região da França, o denominou de Espiritismo. Ensinos imortais, ensinos que estão na natureza, lei divina. Por isso, ficarão conosco para sempre. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 17, Predições do Evangelho, no item 40, deixou registrado que o Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos. Ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. O Espiritismo, como terceira revelação, é desdobramento das duas primeiras revelações. Com o Espiritismo, vivemos uma história judaico-cristã espírita. O Espiritismo
remonta ao Antigo Testamento, indo lá no passado, interpretar as simbologias necessárias em espírito e verdade, tirando o véu. Então, existe uma trilogia, uma harmonização. Primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Um contexto inseparável. Moisés, Cristo e Espiritismo. E Allan Kardec registra essa verdade, desta harmonia, em várias obras. Na Gênese de Allan Kardec, capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, item 30, Allan Kardec nos fala que o Espiritismo parte das próprias palavras do Cristo, assim como as palavras do Cristo partiram das de Moisés, e que o Espiritismo é consequência direta da doutrina de Jesus. Mas Allan Kardec prossegue registrando essa verdade do contexto judaico, cristão, espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, sob o tema Não Vim Destruir a Lei, que é o primeiro capítulo, Allan Kardec abre o capítulo com o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 17 a 18, que Jesus nos fala assim: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruí-los, vim cumpri-los. E na sequência do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, Allan Kardec apresenta Moisés. No item 3 e 4, o Cristo. E nos itens 5, 6 e 7, Espiritismo. E lá no item 9, a Era Nova, o Espírito do Israelita nos fala que Moisés abriu os caminhos, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. O Divino Mestre contribuiu com a Terra em todas as fases da história. Nunca nos deixou sozinhos. Desde a formação do planeta, o Mestre Jesus foi encarregado por Deus para cocriar o nosso planeta. E no decorrer de toda a história, ele enviou emissários que iluminaram as eras para nos ajudar, para nos revelar as leis divinas. E nesse caminhar da história, chega um momento em que o Mestre Jesus, num planejamento de equipe do sistema solar, a equipe dos Cristos solares, que coordena o sistema solar, da qual o Mestre Jesus faz parte. Se reuniram e planejaram a descida do Mestre Jesus à Terra, na personalidade do judeu nazareno. Jesus, essa individualidade cósmica, se personifica como judeu nazareno, o Mestre Nazareno. Coloca os seus pés descalços no solo do planeta e caminha sobre as areias úmidas das margens do lago da Galileia. Caminha nas estradas empoeiradas da Judeia
e faz paradas inesquecíveis nos oásis da estrada de Jope. Mais de 2000 anos atravessaram a cortina do tempo e o mestre Galileu revela-se novamente, enviando o Consolador prometido por ele mesmo para a terra. Envia a grande falange do Consolador e escolhe, seleciona um coordenador para coordenar a falange que iria descer a terra. Ele escolhe João Evangelista. João Evangelista é o coordenador da falange do Espírito de Verdade. Aquele discípulo que lá nos tempos apostólicos, Jesus, em conversa amorosa, falou para ele pessoalmente que enviaria o Consolador à terra. Então João é encarregado de coordenar a falange. E reencarnado na terra está outro apóstolo do Mestre, Allan Kardec, só aguardando para organizar os ensinos trazidos pela mediunidade. Organizar, escrever, tem seus méritos, que não são pequenos. Mas Allan Kardec, ao escrever e organizar a codificação espírita, que nós conhecemos como a codificação kardeciana, completamente envolvido por Jesus. Jesus está presente com Kardec em todos os momentos em que ele organizava os ensinos redivivos, organizava, produzia o alicerce da obra. O Espiritismo é a doutrina dos espíritos, presidida pelo Espírito puro que esteve encarnado na terra, sob o nome de Jesus de Nazaré, que por opção fez-se carpinteiro, filho do outro carpinteiro José e de Maria de Nazaré. Com o Espiritismo, temos informações inéditas sobre o Celeste Mestre. Informações essas trazidas pelos espíritos superiores no trabalho da implantação do Consolador. E esses espíritos superiores informaram para Kardec que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Aqui Jesus se manifesta em espírito, sob o pseudônimo de Espírito de Verdade. Aquele Espírito de Verdade que o mundo não podia conhecer nem receber naquela época, mas agora se fazia a hora e ele vem presidindo o advento do Espiritismo com o pseudônimo de Espírito de Verdade. Jesus é a verdade de Deus para nós. É a maior referência de Deus que nós conhecemos. Deus se manifesta para nós através do Mestre Jesus. Nós ainda não vimos a Deus. Só veremos a Deus quando estivermos puros de coração.
Mas Jesus vê a Deus, porque é um espírito puro. E a verdade se revela para nós através do Mestre. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 6 a 10, nós temos essas afirmativas, essas afirmações que vêm por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa expressão, eu sou, quer dizer, na linguagem judaica, o enviado. Eu sou, Jesus, é o enviado para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Essa passagem é um diálogo de Jesus com Felipe e Tomé. Ele está dialogando com eles e fala que quem vê a mim, vê a Deus. Aí Felipe, intrigado, sem entender, aí fala para Jesus assim, o apóstolo Felipe: Mestre, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Aí Jesus diz a Felipe: Como assim, Felipe, mostra-me o Pai? Você está vendo o Pai quando me vê, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Felipe, as palavras que eu falo, que eu digo, elas não surgem de mim mesmo. São do Pai. São obras do Pai. Eu sou o instrumento, Felipe. E assim, Jesus é a referência de Deus para nós. E tem uma outra passagem que afirma que Jesus é a verdade divina para nós, também no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36, 37. É aquela passagem quando Jesus está preso, já está preso, açoitado, maltratado. E Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, vai até Jesus. Ali ele estava querendo se descomprometer, queria livrar Jesus da morte, se descomprometendo. E ele vai novamente a Jesus e pergunta: Tu és o rei dos judeus? E Jesus serenamente responde: Meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, a minha gente viria combater para me tirar das mãos dos judeus. Aí Pilatos continua com as perguntas. Então, pois és rei. Sim, tu mesmo dissestes. Sois rei. Mas eu vim a este mundo somente para testemunhar a verdade. E quem pertence à verdade, ouve a minha voz. Aí Pilatos, já no versículo 38, prossegue. Olhando para Jesus já trêmulo, e o que é a verdade? E Jesus silencia, fica olhando compadecido de Pilatos, olhando em silêncio. Pilatos estava diante da verdade. É a síntese das leis divinas para nós. Pilatos estava diante de um espírito
puro de um homem nazareno, puro, sintetizando as leis de Deus, a síntese das leis de Deus, que parte da grande lei mantenedora do universo, a lei de amor. Jesus era o amor personificado, meus irmãos. É o amor para nós, que vem de Deus. Um dia, meus irmãos, nós estaremos refletindo o amor do Pai, porque Ele está dentro de nós, aguardando as nossas mudanças morais, para que nós possamos não dizer de lábios, mas sentir. Eu e o Pai somos só um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. O Mestre deixou registrado no sermão profético a descida da falange do Espírito da Verdade. Deixou registrado no sermão profético. Está em Mateus, capítulo 24, versículo 29, sermão profético. Depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não refletirá mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. É uma grande simbologia, uma profecia de Jesus. O sol que escureceu, o sol representa o Evangelho do Mestre, eclipsado pelos interesses transitórios. E as luas que eclipsaram o sol representam quem? Os religiosos, meus irmãos, que fomos nós, na esteira do tempo, através das vidas sucessivas, fomos as luas que escondemos a luz do Evangelho do Mestre, preferindo nos orientar pelas luzes apagadas das trevas, irmãos, das trevas do poder tirano. Preferimos o poder e escurecemos o Evangelho do Mestre. Será que teria que ter sido assim? Não teria que ter sido assim. Mas por que Jesus profetizou que as luas não iriam refletir o sol do seu Evangelho? Porque Jesus tem a presciência em plenitude. E aí nós trazemos aqui a Gênese de Allan Kardec, no capítulo 17, Teoria da Presciência, itens 1 e 2. Quando Allan Kardec fala que as previsões do futuro estão na natureza. Como é que os espíritos preveem o futuro? Aí ele faz uma analogia de um homem postado no alto de uma montanha, olhando para o vale, para baixo. Esse homem do alto da montanha, ele vê todos os perigos que aguardam aquele homem pequenino que vai andando ali embaixo. O homem daqui do alto sabe quais são os perigos que o aguardam, as tentações. Então Jesus
É esse homem do alto da montanha, do capítulo 17 da Gênesis de Allan Kardec. Na sua presciência, ele conhece todos os nossos pensamentos e tendências. E ele sabia que nós iríamos deturpar o seu evangelho, que nós iríamos usar muito mal o nosso livre-arbítrio. E então, ele aguardou a hora certa. E com a descida do Consolador à terra, o eclipse, que escondeu a luz do Evangelho, vai se dissipando. Na falange do Consolador, meus irmãos, estão as luas, que reviram os seus equívocos e passaram a refletir a luz do Evangelho do Mestre. As luas que renovaram os corações, cresceram para Jesus. E quando ele estava organizando a grande falange para trazer o Consolador à terra, quantas luas arrependidas, buscando a reparação, meus irmãos, se enfileiraram nas hostes de Jesus e desceram a terra na falange. Ex-sacerdotes da Igreja Católica reviram seus conceitos, se tornaram sacerdotes redivivos e fizeram parte da equipe de espíritos desencarnados que ditaram os textos da codificação, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, também no Livro dos Médiuns, na Gênese, em todos os livros da codificação. A Federação Espírita do Paraná fez uma pesquisa e lançou um livro, Expoentes da Codificação Espírita. Aí foram pesquisar quem foram aqueles espíritos que ditaram a codificação. Entre eles, meus irmãos, existem mais ou menos uns 13 sacerdotes da Igreja Católica que fizeram parte da codificação espírita. Só que a FEPERANA pesquisou. E esses espíritos, esses sacerdotes redivivos, não ficaram apenas na codificação espírita. Eles estão também, continuam trabalhando em prol do Evangelho redivivo do Mestre, sob as luzes do Espiritismo. Grande parte dos sacerdotes redivivos que reviram os seus conceitos estão reencarnados no movimento espírita, E outros desencarnados trabalhando intensamente nas casas espíritas, se debruçando sobre os sofrimentos, sobre as dores, orientando trabalhadores, sendo mentores de muitas casas espíritas, ou compondo equipes de trabalho. São as luas, irmãos, agora refletindo o sol do Evangelho do nosso Mestre. As palavras do sermão profético estão registradas por Jesus no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo,
logo no prefácio, os Espíritos do Senhor são as virtudes do céu, estão espalhados por toda a superfície da terra, iluminando os caminhos, iluminando os olhos, trazendo vista aos cegos. Esses Espíritos do Senhor são como estrelas cadentes. Olha aí o sermão profético. Logo no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também está na Gênese. Allan Kardec registrou também o sermão profético, a profecia do Mestre, acerca das estrelas que cairiam do céu. Essas estrelas que cairiam do céu representam os espíritos que desceram para ditar o Consolador para nós. São as estrelas que caíram do céu. A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 17, item 56, há da difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação. Depois dos dias de aflição, virão os de alegria. Também na Revista Espírita, Allan Kardec registrou, em fevereiro de 1868, uma mensagem ditada pelo Espírito Bispo de Argel. As virtudes dos céus já se abalam e as estrelas caem de sua abóboda, mas transformadas em espíritos puros, que vêm, como anuncia a Escritura em linguagem figurada, proclamar sobre as ruínas do velho mundo o advento do Filho do Homem, o advento de Jesus, o Espiritismo, meus irmãos. É o advento do Cristo sobre a terra, do nosso Divino Mestre. Numa das páginas mais belas do Espiritismo, o Mestre se manifesta. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, nós temos o advento do Espírito de verdade, o advento de Jesus, do nosso Mestre amado. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, vem mostrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade imutável, o Deus grande, o Deus bom, que faz elevar as ondas e germinar as plantas. Venha a mim, vós que estáis sofrendo, porque sinto-me tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza. Não posso deixar de oferecer as minhas mãos socorredoras para vos atender, transviados infelizes.
que viste o céu e preferiste o abismo do erro. Escutai, amai, meditai sobre todas as verdades. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos. Olha o que Jesus nos convoca. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Se amem, se unam, se entendam, se perdoem, se compreendam, caminhem juntos. Perceba as dificuldades de todos, que cada um está na sua jornada, lutando. E quando se envolve, busca uma casa espírita, é porque já está com vontade de mudar, com vontade de acertar, está em busca de ajuda, não de julgamento, de críticas, de exigências. Está em busca de apoio, de parceria. Não tem trabalhador espírita que não precise de ajuda do seu companheiro, de lides espíritas. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. Mas eis que além do túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos clamam. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós também vencedores da impiedade. Aqui o Espírito de Verdade, ele fala de Jesus, diz Jesus Cristo. Ele está falando da sua personalidade, do Jesus Nazareno, lá de há 2000 anos atrás. Porque aqui quem se manifesta é a individualidade cósmica, está se manifestando. Aí ele fala da sua personalidade quando esteve encarnado na Terra. A obra consoladora foi se tornando ainda mais fecunda nas terras do Cruzeiro do Sul. A árvore do Evangelho mostrou seus ramos verdejantes em São Leopoldo, lá no início do século XX, onde o médium Francisco Cândido Xavier estava aguardando por Jesus para ser o instrumento do benfeitor Emmanuel, o grande mensageiro do Cristo, o Espírito Emmanuel, trouxe das esferas crísticas mais ensinos redivinos. O Espiritismo se desenvolvendo
se ampliando, o edifício tomando altura nas pátrias do Cruzeiro. A obra ditada através da psicografia de Chico Xavier são mais ou menos 500 obras. Só de Emmanuel, por Chico Xavier, são quase 200 obras de interpretações das letras evangélicas, um manancial de ensinos restaurados e complementados do nosso Mestre Jesus. E essa obra foi tomando vulto, crescendo cada vez mais, através de outras mediunidades, de Divaldo Franco, de Ivone Pereira, de Raul Teixeira e de outros médiuns menos conhecidos nossos, mas de grande valor. Meus irmãos, esta é a parte que nos cabe do Consolador, que nós conhecemos com o nome de Espiritismo, mas o Consolador é obra de amor. O amor é universal e essa obra consoladora se mostra nos 4 cantos da terra, em todas as cores, em todas as culturas, meus irmãos. Lá na nossa querida África, na nossa África sofredora, o Consolador se apresenta na percussão do nosso irmão africano, quando ele está falando de amor, com as suas vestes coloridas, com as suas danças. Aí está, presente, o Consolador na terra. A obra consoladora é uma obra de evangelização. O Evangelho de Jesus é o Evangelho de Deus. Desdobra-se através do Espiritismo como proposta essencialmente evangelizadora. Um código de amor, de moral, nos convidando às legítimas transformações do coração. Jesus é a nossa referência de Deus, como nos falam os espíritos, os amigos espirituais ligados a Francisco de Assis. Jesus é o nosso grande guia, é o nosso grande mestre, é o nosso grande amor. Continuemos, meus irmãos, envolvidos por Jesus, fazermos uma visualização para encerrarmos esta pequena reflexão acerca da anunciação do Consolador para nós. Concentremo-nos e vamos viver um momento com Jesus, com o Divino Consolador das nossas vidas.
visualizemos um caminho muito agradável. O seu solo está todo coberto de relva orvalhada. Estamos caminhando na estrada de Jope. É uma linda manhã, uma manhã iluminada, e nós estamos caminhando com os nossos pés descalços, sentindo a suavidade do orvalho da manhã. Percebemos no percurso da estrada vivendas simples, com jardins bem cuidados. E nós estamos sorvendo o suave perfume das flores. Avistamos um homem sentado sobre uma pedra em frente de uma das vivendas. Procuramos nos aproximar um pouco mais e percebemos: é Jesus. Somos tomados de profunda emoção e de grande paz. A sua túnica translúcida cobre quase que totalmente a pedra, mas podemos divisar a delicadeza dos seus pés descalços. Sentamos na relva, em profundo silêncio, para ouvir o Mestre, e ele nos olha com profunda ternura, dizendo: os meus ensinos redivivos, como antigamente a minha palavra, vem mostrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que eleva as ondas e faz germinar as plantas. Como um ceifeiro, reunia em feixe todo o bem disperso, esparso, no seio da humanidade. E eu disse: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venho ensinar e consolar os pobres e os deserdados. Venho lhes dizer que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, mas que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Obreiros, traçai o vosso caminho, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor das vossas mãos fornece o pão terrestre aos vossos corpos, mas as vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola os humildes, dá força aos aflitos, que pedem o seu poder, envolve toda a terra
e ao lado de cada lágrima, o meu Pai deposita um bálsamo que consola. Confiai, eu estou sempre perto de vós. Eu sou o seu Jesus. Jesus levanta-se, toca os nossos cabelos, num inesquecível afago, e parte, caminhando na linda estrada de Jope, iluminada pelo sol da manhã, que já vai alta. Que as luzes do Consolador nos ilumine, queridos irmãos. Muita paz, muito amor em todos os nossos corações.